Estamos de volta com Boa Tarde Cidadão, na Banda Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte, nesta Sexta da Saúde. E nessa Sexta da Saúde vamos conversar com o Dr. Mário Kempis, médico urologista. Bem-vindo ao nosso Boa Tarde Cidadão, Dr. Mário. Eu que agradeço o convite para a gente poder falar desse tema tão importante, que é saúde do homem de uma maneira geral. Perfeito. Doutor Mário, um assunto que a gente pode iniciar abordando, né, que vem aí, tem vários períodos de carnaval, festividades, né, muitos encontros, muita festa, você mais na frente já vai emendar com o carnaval, e muitas pessoas acabam tendo diversas relações sexuais e não tem absolutamente nenhum cuidado, não é isso? Infelizmente nesse período festivo, carnaval, Carnaval, São João, aumenta-se muito a incidência das DST, né? Infelizmente, os jovens, eles colocaram na cabeça que a AIDS não mata mais, porque a AIDS hoje, com o tratamento, os pacientes têm uma qualidade de vida e eles vivem mais. Mas e muitas pessoas, por exemplo, têm o vírus HIV, mas como se consegue, de certo modo, com controle, conviver bem com a doença, muitas pessoas nem sabem. E acham que isso pode fazer com que você não se preocupe tanto como antes. Exatamente. Então, muita gente já colocou na cabeça que a AIDS não mata mais e que isso dá o livre direito de namorar sem nenhum método de proteção, né? E infelizmente a gente vem observando que a AIDS tem aumentado muito, na população da terceira idade, nas pessoas de terceira idade. Isso é depois do advento do Viagra, Cialis e companhia? Com certeza. O que é que acontece? Antigamente o homem não se tinha nada para fazer para o homem quando ele tinha impotência sexual. Realmente a gente tinha medicamentos, mas os resultados eram muito ruins. E o homem ele tinha dificuldade de ter relação. Com o advento do Viagra, do azulzinho, desses medicamentos, aqueles homens voltaram a ter atividade sexual. Só que eles voltaram a ter atividade sexual com aquela mentalidade que eles tinham da década de 70, década de 80. O mesmo hábito de antes, né? De antes. Que muitos, na verdade, não tinham nem tanta higiene, não se preocupavam com certos cuidados, né? Que dirá uma proteção, uma camisinha, algo desse tipo. É inconcebível chegar para um homem hoje, conversar com ele sobre a necessidade de uso de camisinha. Um senhor de 60 anos, de 70 anos, isso é inexistente para ele. E o que a gente observa é que a AIDS, ela aumenta muito na população da terceira idade. Os homens hoje, eles têm aumentado, os homens idosos têm aumentado muito a incidência de AIDS. É comum a gente quase toda semana fazer um diagnóstico de DST no paciente idoso, porque ele não tem a consciência de usar o preservativo. E detalhe que pega essa doença fora de casa. Isso. E às vezes até em algum momento que se empolga com a velhinha em casa, com a mulher, aí já passa para a mulher também, né? Então é a população que mais cresce exatamente essa população da terceira idade, porque o homem com o conceito de não usar preservativo, namora fora, pega a doença e passa para a mulher, né? E hoje a gente é a população que mais aumenta a incidência de DST na população da terceira idade. Aumenta hoje, a incidência é maior na população idosa do que propriamente os homossexuais, né? Porque os homossexuais, não todos, mas muitos já têm a consciência de usar o preservativo, mas o paciente idoso não. E a turma jovem, né, as pessoas... Isso é importante ressaltar que em todos os tipos de relações sexuais, seja mulher com mulher, homem com homem, homem com mulher, se for relação na vagina ou relação anal, ou mesmo a relação sexual oral, né, que muitas vezes a pessoa acha que não precisa usar preservativo ou que não precisa de nenhum cuidado. Quando a gente fala de DST, a gente tem que entender o que significa DST. DST que são as doença sexualmente transmissível. Então, que antigamente se chamava de doença venérea. Venérea, exatamente. Então, DST... Que porque venérea porque era na região ao redor dos órgãos sexuais, aí é como se naquela época tinha dado que só ali existia qualquer tipo de doença, mas hoje não, você pode pegar na boca, na garganta, em qualquer lugar. E quando a gente fala sobre DST, que é doença sexualmente transmissível, a gente fala em todas aquelas doenças que se pegam no ato sexual. E o ato sexual não é apenas penetração, o ato sexual é todo o ato, né? De sexo oral, sexo anal, sexo vaginal,
beijo e etc, etc. Então, a turma jovem, infelizmente, eles têm perdido o cuidado de fazer proteção. Há uma doença que basicamente eu quase não vi na minha residência. Eu terminei a residência agora em 2010 e eu praticamente num ambulatório de urologia específico para isso, eu quase não tinha casos de sífilis no meu consultório. E hoje tem vários dados que mostram o aumento gigantesco da proliferação da sífilis, né? Da sífilis. Então hoje é comum no consultório privado a gente pegar muita incidência de sífilis, associado com gonorreia, associado com linfogranuloma, uma doença que isso é uma informação muito importante, porque geralmente as doenças sexualmente transmissíveis, elas não acontecem, elas não chegam sozinhas, ela vem sempre com uma companheirazinha, com outro tipo de doença agregado, né? Porque a gente tem que pensar o seguinte, o que é a DST? A doença sexualmente transmissível é uma doença que você pega porque você não teve os cuidados. E essas doenças, elas podem sempre vir associadas. Então, não é porque você tem uma gonorreia hoje que você só vai ter aquela gonorreia. Se você namorou com alguém sem preservativo, essa pessoa namora com todo mundo sem preservativo. E ela pode ter adquirido hepatite, adquirido sífilis, adquirido AIDS. E tem algumas dessas doenças que às vezes, vamos dizer que a pessoa teve uma relação sexual com outra, aí contraiu uma doença sexualmente transmissível. Não necessariamente naquele primeiro momento você vai ter a manifestação, os sintomas, os sinais de que a pessoa estava doente. Aí já tem relação sexual com outra, passa com outra, a pessoa, muitas vezes a pessoa imagina, mas eu olhei, não tinha nada, aparentemente a pessoa não estava doente e acha que a doença não está ali no sangue circulando, né? Ou está incubada, como se diz. Exatamente. A gente tem um lema que diz, quem vê cara não vê AIDS, tá? Então, não e qualquer existe... outra doença, né? Não Tanto a existe. sífilis como... Todas as DST. Então, hoje em dia, não existe mais grupo de risco. Quem não escutou aquela história de dizer, se você é tatuado, você é de grupo de risco. Você é homossexual, você é grupo de risco. Não existe mais isso. Isso aí caiu totalmente em desuso. Todo mundo é um potencial, a ideia de que todo mundo é um potencial paciente com DST. Então, a gente não pode olhar, porque é branco, porque é preto, porque é gordo, porque é magro. A gente não pode fazer mais essa discriminação. Então, todo mundo é um potencial paciente com DST e a gente tem que ter realmente cuidado, porque as DST aumentaram muito e não aumentaram muito acaso, aumentaram por conta que as pessoas, infelizmente, estão deixando de usar o seu preservativo para as relações sexuais, porque o que realmente amedrontava muito o homem de uma maneira geral, era o medo da AIDS. Quando se colocou na cabeça que a AIDS já não mata mais, o que é mentira, mata. Mata, que lá tem pessoas morrendo, as pessoas não divulgam. E é uma qualidade de vida terrível, você tomar às vezes 10, 15 comprimidos todo dia, isso compromete a sua saúde de uma maneira geral. Então a AIDS mata e os homens realmente têm que, as mulheres, existe o preservativo feminino, existe o preservativo masculino, então tem que proteger mesmo, porque a única maneira eficaz realmente de proteger contra DST é o uso do preservativo. E uma coisa também que a gente não pode deixar, que também existe a promiscuidade. A camisinha, o condom, ele não é 100%, tá? Existe o risco de romper, existe algumas doenças que você adquire mesmo com preservativo, como nós temos o HPV. O HPV é a infecção do século. Se acredita que aproximadamente... Atinge muito as jovens, principalmente. 70% dos pacientes sexualmente ativos provavelmente tem HPV. Então é uma doença que dá muito câncer de pênis no homem e dá muito o câncer de colo de útero na mulher. E hoje é importante até dizer o seguinte, o homem pode vir inclusive a perder o pênis, a mulher o útero, por causa desse tipo de problema. Exatamente, né? E é uma doença que mesmo com preservativo você também não protege, porque o HPV é uma doença sistêmica que pode dar no saco, pode dar na base do pênis, pode dar na virilha, pode dar em qualquer lugar. E quando você usa um preservativo, você realmente não protege essas áreas. Então, a gente tem aquelas doenças que o preservativo protege e tem aquelas doenças que, infelizmente, como o HPV, o preservativo não protege. Então, esse HPV pode ser transmitido via oral, através de um beijo ou através do sexo oral? Pode. O HPV é, como eu falei, a infecção do século, né? E a transmissão dela é direta, é através de contato. Então, se você tem uma verruguinha, essa verruguinha, ao entrar em contato com a pele... O HPV é sempre uma verruga.
ela geralmente é uma verruga. O que é HPV? HPV é uma doença provocada por um vírus chamado papilomavírus humano, daí vem a abreviação de HPV. Essa doença é uma doença viral que se transmite através da relação sexual primariamente. Porém, ela pode surgir, ela pode adquirir sem ser com relação sexual. Então, pode transmitir através de um vaso sanitário, de uma toalha, de uma roupa íntima e, às vezes, até, chegando nos extremos, é um aperto de mão. Você pode ter uma lesão no pênis, foi urinar, não lavou as mãos, tocou na minha mão, eu fui urinar e posso transmitir isso. Então, na pele já pode haver a transmissão. Existe, exatamente. Então, nós temos basicamente as verrugas, mas existem vários tipos de lesões, existe mais de 300 tipos de vírus do HPV. Do HPV? Exatamente. E cada um tem uma forma de crescimento, uma maneira de se desenvolver diferente, tá? Então, se o homem ele consegue visualizar melhor, porque ele visualiza as lesões. Então, tem uma verruguinha lá, vai no urologista, que tem que fazer uma biópsia para saber. Uma verruga, então uma mancha. Uma mancha, né? Qualquer coisa tem que ir. Já a mulher... Essas verrugas ou as manchas, elas acontecem especificamente no pênis e ao redor? Ou pode, por exemplo, de repente a pessoa tem uma verruga em outra parte do corpo? Isso pode sinalizar também ou é outra história? Não, pode ser sim. O HPV, ele tem um tropismo, ele tem uma preferência. Tropismo é quando ele tem a maior probabilidade, ou seja, ele aumenta a incidência naquele determinado local. Então, o local mais comum para o HPV é na região genital, naquela região abafada, aquela região úmida. Que seria o quê? Região anal, bolsa escrotal, região inguinal, pubis, pênis, tanto interno como externo. O HPV ele tem preferência por essa região, porém, ela pode dar em qualquer lugar, inclusive cavidade oral, inclusive no reto, inclusive na pele, de qualquer maneira. Mas existem outras doenças que também podem levar a essas verrugas na pele, como... E o HPV ele tem cura? Existe algum tratamento? Ou você nunca fica curado, por exemplo, como o herpes, vez ou outra pode aparecer? Isso, exatamente. Não existe cura. Das doenças virais a gente não consegue curar. Tá? E quando tem o controle, você deixa de transmitir? Não. O HPV é a infecção do século exatamente por isso. Porque ela não tem cura, então uma vez com HPV, eternamente com o vírus em você, e esse vírus ele vai depender muito do seu sistema imunológico. Se seu sistema imunológico estiver equilibrado, estiver tranquilo, ele neutraliza o vírus e o vírus não se manifesta. E nem transmite? Transmite, mas em menor probabilidade. Porém, se sua imunidade está baixa, aí você desencadeia as verrugas, e essas verrugas sim, elas são mais comuns para transmissão. Mas não é necessário que você tenha verruga para você transmitir. Você pode transmitir o HPV sem a verruga, mas é mais comum na verruga. Tá? Então, os pacientes que têm lesão, ele tem que procurar o médico. Se for na parte genital, procurar o urologista. Se for na parte ginecológica, a ginecologista. Se for na pele, no caso das procurar mulheres, o dermatologista. Na mulher é mais difícil de perceber, justamente por estar interno. Né? Aí é que vem o grande problema. A relação, o câncer de colo de útero é uma doença terrível para a mulher. E 98% dos cânceres de colo de útero está relacionado com o HPV. E como você bem falou, a lesão na mulher geralmente é uma lesão interna. Ela pode ter verruga na genitália? Pode, mas é mais comum ela ter no colo de útero, na região ali da vagina. Ah, então nasce uma verruga no colo do útero? É aquela manchinha que às vezes eu tô com a manchinha no útero que as mulheres falam muito. E essa lesão, ela desencadeia o câncer de colo de útero, que é uma doença terrível e está 98% relacionado com o HPV. Então, de uma regra geral, todo homem que tiver qualquer verruga tem que ser biopsiada, tem que ser retirada. Se for na pele, no peito, ou na barriga, ou numa perna, procurar um dermatologista. Se for na região genital, procurar o urologista. E a mulher, ela não pode, de hipótese alguma, esperar ver alguma coisa, porque ela não vai ver, porque a lesão, como você falou, é uma lesão interna. Então a mulher tem que ter a rotina de ir anualmente fazer o seu preventivo. Porque é nesse preventivo que consegue fazer o diagnóstico. E para a gente finalizar, em quanto tempo essas verrugas do HPV ou algum outro sinal, eles se manifestam depois do ato sexual? Não tem. Você pode adquirir o HPV hoje, passar 1 mês, 6 meses,
1 ano, 10 anos e manda fechar com 20. Ou você pode ter uma relação hoje e manda fechar com 30 dias. Ela não tem um período de incubação determinado. Como eu falei, depende muito do seu sistema imunológico. Perfeito. Sistema imunológico legal, você vai adquirir aquele vírus, mas ele não vai se manifestar. Sistema imunológico baixo, estressou, trabalhou, brigou, pegou uma gripe, o sistema imunológico cai, aquele se manifesta. Então não tem período de incubação determinado. Muito bem. Quero agradecer a participação do Dr. Mário Kempis, médico urologista, nesta Sexta da Saúde no Boa Tarde Cidadão. Seja sempre bem-vindo e receba um kit de produtos Lucena para você aproveitar com seus amigos e familiares. Eu que agradeço muito o convite e me coloco sempre à disposição. E não deixe o doutor Cipriano ver o seu kit, não, senão ele vai carregar, viu? Porque eu soube que ele já roubou uma galinha sua. Com certeza. Não, isso aqui eu vou guardar em 7 chaves, senão eu perco o meu kitzinho de Natal. Mas eu quero agradecer o convite e me coloco sempre à disposição. E eu acho que, assim, se a gente conseguir conscientizar uma pessoa para esse Carnatal que está aí, agora vem na carnaval, iminência, vem tanta né? coisa. Se você, aquele risco, usar um preservativo e a gente conseguir evitar uma DST, eu acho que a gente já conseguiu lograr o êxito aqui. Muito obrigado. Ficamos por aqui com Boa Tarde Cidadão. Segunda-feira estaremos de volta. Um bom final de semana para você que nos acompanha.